Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Grande alegria que estou aqui nessa noite com vocês. Olha, eu nunca peguei um trânsito como hoje para vir para cá. Isso só quer dizer uma coisa: vai ser bênção. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1. Quem aqui veio para ouvir a voz de Deus? Quem aqui veio para ter a sua fé renovada? Então vire para o teu irmão e fala assim: hoje é o dia de você resgatar a sua fé. Aleluia. Diz assim, achou aí? Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando, irmão? A convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora vai para o versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Diz assim para o seu irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos um mundo onde os homens buscam uma razão para a existência, onde os homens buscam um motivo para saber o porquê da raça humana existir. A palavra, ela é muito clara quando ela diz que dos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E o que nós vemos hoje, meu querido e minha querida, é que uma frente fria espiritual, ela vem invadindo as igrejas. Eu estou caminhando por aí já tem um tempo, de igreja em igreja, pregando o evangelho, e eu sei do que eu estou falando. Tem igreja que, sabe aquelas irmãzinhas que quando Deus toma ela, ela sai com um soldadinho assim na igreja? Eu já vi o irmão colocar a mão na cabeça e repreender o mover que é algo da pessoa. Aí me diz assim: ah, mas o espírito é sujeito ao profeta. Não, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se o profeta quiser deixar que o espírito tome conta, e ele saia que nem um soldadinho na igreja, profetizando, ele vai sair. E não há homem, e não há o mover do homem que possa impedir o mover de Deus. Aleluia. O que acontece é que nós homens queremos colocar um limitador no poder de Deus, um limitador na graça de Deus. E para a graça, para o poder de Deus, não há limites. Para o Espírito Santo se mover na tua vida, não há limites. Só tem uma pessoa que limita este poder na tua vida, e é você. Você é o único que tem o poder de falar assim: não, eu não quero ser esta pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo. Isso é muito triste. Certa vez me ligaram e disseram assim: tem uma moça que ela foi desenganada pelos médicos. Ela quer que você vá até a casa dela. Os médicos disseram que ela tem no máximo 1 ano, 2 anos de vida. Família já está entregue assim, eles desistiram, não tem mais o que fazer. E eu fui até lá, era perto do meu trabalho, eu saí do trabalho e fui até aquele local. Chegando lá, comecei a conversar com o marido, a esposa ainda não tinha chegado, e ele me disse o seguinte: que ele era ateu e que respeitava a opção da esposa dele, chamou um pastor para ir naquela casa para orar. Quando aquela moça chegou, ela estava vindo de uma consulta e ela chegou já com uma sentença de morte. E a gente orou, nós cantamos louvores, nós ministramos a palavra, e aquela mulher,
ela se derramava em lágrimas, porque a vida inteira dela, ela ouviu do pai e do marido que Deus não existia. Mas ela chegou no momento onde a ciência disse: olha, para você não tem mais vida. E a única chance dela era olhar para o céu e dizer assim: eu preciso de um auxílio. Aquele Deus que a vida inteira ela acreditou que não existia, de repente, no momento de dificuldade, ela falou: chama um sacerdote, porque eu quero acreditar neste Deus. Agora, no momento onde nós vemos uma pessoa que não acreditava em Deus e passa a recorrer à fé, isso é algo que deixa a gente impactado. Mas, meu irmão, parece que há uma inversão dos valores. Dentro das igrejas começaram a crescer um número incrível de pessoas que deixaram de acreditar no poder de Deus. A fé dentro da igreja está se esvaindo, e é algo que é um fato. Antigamente, quando as pessoas chegavam do culto, elas chegavam dizendo: hoje um levantou da cadeira, hoje um foi curado de câncer. Infelizmente, este número de testemunhos passava a diminuir, e nós passamos a dar valor a outro tipo de testemunho. Não que não seja bênção, mas que também não é o mais importante. Eu creio no Cristo da palavra, o Cristo do levanta e anda. Eu creio que essa palavra é verdadeira. Eu creio que o que está escrito aqui não está morto. E se Ele disse que nós faríamos obras maiores, através da nossa fé, nós iremos fazer. Não limite o poder de Deus que há em você. Não limite a unção do Espírito que há em você. Deus quer usar a tua vida, quer te fazer uma atalaia, um sacerdote. Não limita o poder de Deus que há em você. Levante as suas mãos bem alto, eu vou profetizar. Eu profetizo, em nome de Jesus, aquela fé que estava escondida, aquela fé espiritual que estava tentando te matar, hoje o Espírito Santo Ele toca em você, Ele reacende essa chama e vai te colocar de pé em fé novamente. Ainda não acabou. Nós dizemos: a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Aqui tem que ter fogo, porque este fogo vai contagiar outras igrejas. Certa vez, uma conversa com eles, eu falei deles: pastor Denis, essa igreja ela é um oásis, porque os sinais que nós vemos aqui, lá fora está se acabando, infelizmente. Infelizmente, os sinais que nós vemos aqui acontecer, este mover no louvor, as pessoas levantando as mãos, adorando, chorando, clamando, isso tem se acabado. Nós não podemos permitir que o Brasil se torne uma Inglaterra, uma Europa, onde o Evangelho começou a se propagar, um país onde pregou John Wesley. Hoje as igrejas estão as moscas. Nós não podemos permitir que essa frieza espiritual invada o Brasil. Começa por você, começa por você. Ergue a tua voz, levante um clamor, chama o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Chama o Espírito Santo e fala assim: aviva a minha fé, renova a minha fé. Eu quero ser um canal de bênção para que este país não morra, mas que pela minha fé eu possa ser uma chama que venha acender a fé deste povo. Nós não podemos nos entregar. Nós somos chamados, somos escolhidos. Quem é você diante de Deus? Quem é você perante Deus? Você não é qualquer um. Se você entrou aqui nesta noite, Deus mandou te dizer: você não é qualquer um. O que você tem ouvido por aí? O que você tem escutado que a tua fé está sendo derrubada? O que você tem ouvido por aí que estão destruindo aquilo que Deus plantou no seu coração? Às vezes nós ouvimos coisas até de que a gente menos imagina. O meu pai falou uma coisa que me magoou, me machucou. A minha mãe: olha, não importa, a sua luta não é nem contra a carne, nem contra sangue. Não foi seu pai quem disse, não foi a sua mãe quem disse, não foi seu marido, a sua esposa, o seu irmão quem disse. A sua luta não é contra eles, a sua luta é contra potestades, dominadores. A sua luta é contra isso. Então a sua fé não pode ser derrubada por causa de uma palavra. Qual
A do homem ou a de Deus? Então volte a avivar a tua fé. Volte a avivar a fé que é em você. Volte a acender essa chama que está no teu coração. Peraí, ela não saiu, ela está no seu coração. Ela pode estar se apagando, mas hoje o sopro do Espírito vai invadir o seu coração e essa chama vai voltar a pegar fogo. Vai voltar a pegar fogo. Quem estiver do seu lado vai ser contagiado. Quem estiver do seu lado vai ser contagiado. Eu creio no Evangelho que ele me diz que homens estavam ali orando Atos 1. Eles receberam uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e receba a promessa do meu Pai. A promessa do Pai já está sobre a tua vida. Permaneça no lugar onde Deus te colocou e Ele nessa noite vai te revestir de todo poder e autoridade. Levante as suas mãos e comece a glorificar o Senhor. Ele está aqui nessa noite e Ele veio aqui para operar milagres. Ele veio aqui para renovar o seu espírito, renovar a sua fé. O culto de hoje vai ser um divisor de águas na tua vida. Anote este dia. Você vai sair daqui mordendo maçaneta, chutando pedra, dando bico na porta. Ninguém pode te parar porque Deus está com você. Aleluia. E o que é a fé? A fé, ela é uma palavra que vem do latim, fides, que quer dizer confiança, crença, promessa, juramento. Mas a palavra fé, que deriva do latim, no hebraico ela tem um sentido um pouco diferente. É emuná. E essa palavra emuná, para o português, ela não tem uma tradução assim firme, correta. Não tem uma palavra no português que possa descrever o que é a fé no hebraico. Então nós precisamos ir na raiz da palavra para entender. A raiz da palavra emuná é a palavra omen e a palavra amã, que significa firmeza, perseverança, constância. Emuná é estabilidade. É como você tivesse uma estaca na tua mão e você cravasse ela no chão. A sua fé é assim. Você tem uma estaca na sua mão e você crava. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha terra, aqui é a minha promessa. É aqui que eu vou viver o meu milagre. É aqui que eu vou viver a minha bênção. É aqui que o Espírito Santo vai me usar. É aqui que nós vamos operar o seu milagre. É aqui. E o mais interessante é que a raiz de emuná, omen e amã, é a mesma raiz da palavra amém. Então quando alguém profetiza na tua vida, você recebe essa promessa e você diz amém. Você não está só dizendo assim seja, você está dizendo assim seja e cravando a estaca. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou conquistar. Eu vou alcançar. Mas para você alcançar essa promessa através da fé tem um preço. Não é fácil. Para que você possa viver a fé e a promessa do Senhor não é fácil. E aí você se pergunta, mas por que eu passo por tanta luta? Por que eu passo por tanta dificuldade? Por que eu me levanto e as coisas parecem que não vão acontecer e um dia parece que não vai render? Por que quando eu estou indo para a igreja tudo dá errado para eu não conseguir chegar na igreja? Por que quando eu vou fazer um jejum de, sei lá, chocolate, alguém chega e fala assim, quer chocolate? Aquele dia que eu falei assim, Jesus, hoje eu não coloco um pedaço de carne na minha boca. Aí te liga o irmão mensual, ô irmão, já comprei aqui 10 quilos de picanha, vem comigo, dá na bênção. Aí você esquece, você vai lá e na hora que você coloca na boca, você me lembra de jejum. Eu estou dando um exemplo simples, mas tudo que é espiritual não é fácil. Quando você quer colocar a sua fé em prática, não é fácil. Se fosse fácil, não seria fé. Porque nós sabemos que viver a fé é viver algo que você ainda não viu, não está nos seus olhos, ainda não aconteceu. E alguém chega em você e fala assim, olha,
Deus tem uma promessa na tua vida. Aí você fala assim, mas eu ainda não estou enxergando. Mas se você crer e perseverar, você vai viver. Aleluia! Não existe limites. Não existe condição. Não existe nada disso. Existe uma ação. Essa ação está em você. Eu creio. Eu persevero. Eu insisto. Disseram que não, mas Deus disse que sim. Eu insisto. Aleluia! Fecharam as portas, mas Deus abre. Eu insisto. Eu insisto. Disseram que não vai acontecer, mas espera aí. O que Deus disse sobre isso? Pare de ouvir os homens. Dobre o seu joelho. Erga suas mãos. E escute a voz de Deus. Aleluia! A última palavra vem dele. O bater do martelo vem dele. Ah, mas eu estou desempregado. Não interessa. Deus tem o melhor para você. Se ele fechou essa porta, é porque ele vai abrir outra maior ainda. Aleluia! Não existe limites para o servo de Deus. Se Deus quiser fazer acontecer na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Não importa o que os homens façam. Não importa a porta que é fechada. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Não importa. Aleluia! Não importa. Deus está com você. Você tem que ser um pouquinho mais maluco, irmão. Um pouquinho só mais maluco. Porque crente normal não existe. Você tem que ser louco. Porque as coisas loucas confundem as áreas. Eu tinha um sonho. Trabalhar numa multinacional. Eu recebi várias propostas de emprego. No momento onde eu estava desempregado. Eu falei, não, eu quero entrar nessa empresa. E aí me ligavam, ofereci salário. Não, eu quero entrar naquela empresa. Irmão, passou 6 meses. Fiz a entrevista. E eles não me chamaram. Chegavam as propostas de trabalho. Eu falava assim, não, eu quero entrar naquela empresa. E aí meu filho para nascer. E ninguém entendia nada desse pastor, é maluco. Esse cara só pode ser maluco. Filho para nascer. E ele não aceitou uma proposta de emprego, porque eu queria entrar naquela porta. Eu falei, Deus, a minha estaca está aqui, eu estou batendo, eu vou entrar lá. Meu filho nasceu no dia 9, no dia 14 me ligaram. Parabéns, seja bem-vindo ao HP Brasil. Você precisa exercitar mais a tua fé. Você precisa exercitar mais aquilo que Deus colocou na tua vida. Aviva a fé que é em você. Aviva a fé que é no seu espírito. Você precisa deixar Deus tomar conta da tua vida. E não você tomar conta da vontade de Deus na tua vida. Porque o que prevalece não é a nossa vontade. É a vontade dele. E a vontade dele é soberana. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não chega atrasado. Ele não demora. Ele sempre chega no momento certo. Você acha que ele está demorando, mas não. Ele está te habilitando a viver algo maior. Aviva a fé que é em você. Aviva essa fé que é no seu espírito. Aviva a fé que Deus derramou no teu coração. Não deixe essa fé morrer. Não deixe algo tão precioso que Deus derramou sobre a tua vida se apagar. Existe uma crença entre os judeus sobre a festa das luzes. E não é algo que está na Bíblia, mas é uma história deles, faz parte da história do povo de Israel. Eles chamam essa festa de Chanukah, que é a festa das luzes. Em um dos momentos de guerras, onde Israel estava voltando de exílio, eles estavam reconstruindo a cidade. E eles colocaram um candelabro dentro do templo. E o óleo que eles colocaram ali não era suficiente para queimar a noite inteira. Aquele óleo era suficiente para queimar por alguns momentos. Só que aquele óleo que não era suficiente, os sacerdotes louvaram, oraram, e aquele fogo queimou por uma semana. E aí eles criaram a Chanukah, que é a festa das luzes. O fogo pode estar pequeno,
mas Deus vai multiplicar o óleo que é em você. Deus vai multiplicar o óleo que é em você. E quando você pensar que o fogo está apagando, Deus vem e coloca mais óleo. E aí você fala assim, mas agora a chama vai apagar. Deus coloca mais óleo, e você vai queimando, e você vai queimando, e você vai queimando, e o Espírito Santo toma a sua vida. E você não se compara em tudo que você quer, é falar em línguas, é glorificar o nome dele. Aviva a fé que há em você. Mateus capítulo 24, versículo 12, abre rapidamente, por favor. Tem um telão aí? Já pode colocar. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí, lá em 1 Coríntios 13, Paulo ele explica um pouco melhor. Ele vem descrevendo o que é o amor de Deus. Então, no último versículo ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três são importantes, mas porém o maior deles é o amor. Amor em hebraico é ahavá. E este amor, ele não é um amor comum. Ele não é apenas um amor sentimento. Ele não é apenas um amor afeto, um amor amizade, um amor familiar. O ahavá é um amor mais profundo. Ele é um amor mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor muito mais profundo. Não é um amor que a gente fala para o nosso amigo: olha, eu te amo, olha, eu te amo. Mas quando você vira para o teu irmão e você fala para ele: eu te amo, do amor mandamento, aí sim o amor de Deus. E quando o amor mandamento se esfria, a fé morre. Porque lá em Mateus fala que aquele que perseverar, lembra a raiz da palavra fé, no hebraico emuná, que o cara quer dizer, um dos significados, perseverar. Aleluia. O amor pode se esfriar, mas se você tiver fé, você vai vencer e vai chegar até o fim comigo. E eu direi: filho, pode entrar, a casa é sua. Aleluia. Nós não podemos deixar essa fé que é em nós morrer. Porque quando o mandamento do Senhor morre em nossos corações, a fé também ela passa a morrer. O que é o mandamento do Senhor? O que são os seus estatutos? O que é a sua palavra? O que é os seus preceitos? A sua lei para os seus filhos? Tudo isso é cuidado. Tudo isso é amor. Ele te amou e Ele plantou em você o amor mandamento. Então quem possui o amor mandamento, não há esfriamento. A tua fé não esfria. Então nós precisamos voltar. Quando nós voltamos ao primeiro amor, não é simplesmente um ato de rever as coisas que nós vivemos no começo, não. Quando nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos ao amor mandamento. Quando nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos à essência de Deus. E a essência de Deus, ela nunca morre, ela não esfria, ela sempre é nova na sua vida. Quando Satanás quer implantar uma frieza no seu coração, o amor de Deus, ele te aquece. Quando a luta vem para te derrubar, o amor de Deus, ele te aquece. Não é impossível para o que crê no amor de Deus. Aquele que vive o amor de Deus, ele supera todas as coisas. Você vive o amor de Deus? Você tem a fé em Deus em você? Então abra um sorriso. Aleluia. Acabou a tristeza na sua vida, meu irmão. Você não está entendendo? Acabou a tristeza.
Uma vez eu estava conversando com um rapaz ateu, e eu descobri que ele era ex-assembleano. E eu perguntei para ele, mas por que hoje você é ateu? Ele disse, porque a minha mãe era do círculo de oração, ela tinha fé, ela era da igreja, ela louvava, e Deus levou ela por causa de um câncer. Porque a mãe dele morreu, ele se voltou contra Deus. A vontade de Deus, irmão, mesmo que te machuque, não deve ser questionada. Deus, ele faz as coisas, nós não entendemos, mas no fim de tudo é para um bem maior. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, eu cheguei em casa cansado, e a minha esposa chegou com uma cartãozinha, um simbólico de bebê, escrito atleta do papai número 1. Eu vi aquilo, eu chorei, fiquei feliz, meu primeiro filho. E a gente criou expectativas, começando a comprar as roupas. E então no dia onde ela marcou o primeiro exame para o coração, ela me ligou em lágrimas, dizendo, o coração do bebê não está batendo. Eu saí do trabalho correndo, fui para casa, cheguei e encontrei ela deitada na cama, chorando. E eu sem entender nada, eu querendo ver os exames e não tinha vida. Deu 7 horas da noite, eu peguei a minha Bíblia, fui para a casa do pai. Aquele dia eu ia pregar, pastor Denis. Mudei até a palavra. Comecei a pregar sobre a ressurreição. E a malvada eu chorava, gritando, Deus, faça aquele coração bater de novo. E as pessoas têm que ir chorando, o coração delas voltando a bater. Deus revivando o sonho delas, ressuscitando várias situações. E eu clamando, Senhor, ressuscita, ressuscita. O coração não voltando a bater, as pessoas chorando. No final do culto foi eu mover. Um ano depois ainda tinha testemunhos daquela palavra. Uma moça me procurou e falou assim, pastor, lembra daquela palavra do coração? Olha, aquela palavra marcou a minha vida. Só que naquele dia, irmão, o coração do meu filho não voltou a bater. Nós perdemos aquele dia. Mas a minha fé continua inabalada. Aleluia! No outro dia eu estava na igreja. No outro. Na outra quarta-feira, pregando o evangelho. Pregando uma fé que eu creio. Eu não questionei a Deus um dia da minha vida. Eu falei assim, Senhor, eu não entendo, eu não sei o que aconteceu, mas não interessa, a tua vontade prevalece. Às vezes nós questionamos a Deus, mas Pai, eu tenho fé, por que isso aconteceu? Por que não ressuscitou? Por que não viveu? Por que a porta se fechou? Ele sabe, não importa. Ele não importa, ele sabe o porquê que ele fez isso. Aí um mês depois ela virou para mim com uma roupinha e falou assim, amor, o que eu faço? Eu dou para alguém? Eu falei assim, não, guarda para o nosso próximo filho. Aleluia! Olha a promessa. A promessa de Deus para a tua vida, ela não tem limites. O que tem limite é a tua fé. Qual o tamanho da tua fé? Será que você está limitando a tua fé, meu? Será que você está colocando limite do agir de Deus na tua vida? O que está acontecendo com você? Quem parece aquele crente de quando se converteu? Está precisando voltar para o amor mandamento, hein? Primeiro amor. Está precisando voltar para o início de tudo. Primeira vez que eu entrei na igreja evangélica foi na Vila Sabesp. Barraquinho, hoje o pastor ficou passeio naquele barraquinho lá, né, pastor? Barraquinho, irmão. Um piso simples, do lado de um barranco. Mas eu lembro que até cuido da árvore eu não chorava. Eu era criança, mas eu lembro. Eu lembro que as pessoas, elas oravam chorando. Eu lembro que quando as pessoas clamavam por alguma coisa, elas clamavam chorando. O que está acontecendo com o nosso evangelho? O que está acontecendo com a igreja no Brasil? O que está acontecendo com este evangelho que nós, com muito custo, implantamos aqui neste país? Enfrentamos preconceito, enfrentamos a imprensa. Sim, a imprensa, porque se você for ver como que eles tratam o evangelho saído,
por aí. Olha uma novela. Como que é o evangelho da novela? Carrancudo, mal-humorado, sem educação, sem cultura, sem nada. Você é assim? Não. E como que eles tratam os prostitutos? Bem sucedido, bem vestido, próspero. E o cristão, como que eles tratam? Miserável, na sarjeta. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a história deste país. A primeira coisa que você faz é trocar de canal. Pare de perder tempo com coisa que não vai frutificar a sua vida. Desliga a TV e abra a Bíblia. As pessoas me perguntam: qual o seu livro preferido? Você não lê outra coisa? Mas fala a Bíblia, o que você lê? Ah, leio historiadores como José e outros. Não, mas assim, escritores assim, você não. Ah, li Lucas, Marx, Mateus. Eu não sirvo para outra coisa. Eu não sirvo para outra coisa senão para viver a minha fé, para pregar esse evangelho. Eu não sirvo para outra coisa senão para vir neste altar e me derramar a minha vida e falar assim: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Aleluia! Está faltando nós termos coragem. Sabe por que Deus pode usar a igreja? Falta coragem. Hoje o Senhor vai avivar a coragem que morreu no seu coração. Aleluia! Falta coragem. Sabe por que eu admiro os apóstolos? Eles foram para uma missão sabendo que iam morrer. Saíram para pregar o evangelho sabendo que iam morrer. Alguém desistiu? Não. E por que você está desistindo? Nunca desista. Jamais. Como que me disseram hoje, desista de desistir. Eles sabiam que era o futuro deles, mas a fé que morava no coração era maior do que tudo. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas eu vou enfrentar alguma coisa na minha empresa, o diabo vai se levantar. Não me importa, maior é o que está com você do que está no mundo. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva o Espírito que é em nós. Pai, não permita que essa chama que arde no nosso coração se apague, mas multiplique este óleo. Multiplique o óleo que é em nós. Eu quero queimar na tua presença. Senhor, multiplique o óleo da sua igreja. Acenda a chama da fé que é no coração deles, Senhor. Deus, aleluia. Pega suas mãos bem alto. Diz assim: Senhor, ajuda na minha fé. Aleluia. Oh, aleluia. Me cantar a labás. Oh, glória. Me caralabaxe, me cantar a labás. Deus Santo, aviva esse país, Senhor. Aviva essa nação. Olha, Xiri, cantar a labás. A Assembleia de Deus é uma igreja de fogo. Nós somos responsáveis pelo avivamento deste país. Começou conosco. Não vai morrer conosco, vai reavivar conosco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje é o dia de você agradar a Deus. Hoje é o dia de você agradar a Deus através da sua fé. Sabe o que a sua fé faz? Ela faz você ir aonde você não pode chegar. Você não pode chegar, mas a tua fé, ela te carrega, ela te sustenta, ela te leva aonde você não pode chegar. Santo Deus. Meu irmão,
Eu nunca imaginei que um dia eu seria um pastor que pregaria no altar. Eu sentei nesse banco aí e olhava para os pregadores e eu dizia assim, eu acho que isso não é para mim não. Então, Senhor, eu acho que isso aí, eu acho que eu não posso. Mas aí Deus me pegou. Porque eu tinha fé. E Ele me habilitou. E aí Ele começou a me dar revelações que eu falava assim, meu Deus, de onde que está vindo isso? Ele falou assim, não importa, deixa eu te usar. E eu sou instrumento dele. Porque a minha fé é ativa no meu coração, a minha fé não morre. Não há situação que me paralise. Não deixe as situações do mundo te paralisar. Aviva e ativa a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem fé, você entende que Deus, Ele fez, faz e fará tudo na tua vida. E se Ele ainda não fez, só quer dizer uma coisa: que Ele vai fazer. Glória a Deus. E se Ele já fez, só quer dizer uma coisa: Ele vai fazer de novo. O mover de Deus, ele não para na tua vida. Glória a Deus, aleluia. O mover de Deus, ele não tem uma pausa na tua vida. Não tem uma pausa, quem para é você. Um dia eu parei, eu me desviei. Fui para o mundo perder 3 anos da minha vida. 3 anos perdidos. Onde eu poderia estar ganhando aqui dentro. Porque mais vale um dia aqui do que eu em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Mais vale um dia aqui exercitando a nossa fé do que 1000 em outro lugar perdendo a sua fé. Porque o mundo está cheio de iniquidades, perdendo a fé. Mas aqui não. Aqui o que acontece é a proliferação do amor. E onde há amor, há fé. E onde há fé, a presença de Deus. Aleluia. Deus é único. Ele existiu, existe e sempre existirá. Então a sua adoração não é em vão. Quando você ergue as mãos, você está erguendo em direção ao lugar certo. Quando você ergue a sua boca para adorar, você está adorando ao Deus certo. Ele não é de madeira, ele não é surdo, ele não é mudo. Porque quando você clama, ele ouve. E quando você precisa, ele responde. A fé é isso. Ela não se aplica a físicas, conceitos da ciência. Stephen Hawking, eu acho que esse é o nome dele, grande cientista, ele perdeu 50 anos da vida dele tentando provar que Deus não existe, tentando provar que tudo é obra de uma teoria, a famosa teoria de tudo. E aí, ele, através de uma teoria de Einstein, ele tentou provar uma coisa, tentou provar outra. Aí ele disse assim, não, a estrela ela explode e forma um buraco negro. E o buraco negro, com o passar do tempo, ele começa a se expandir e ele explode dentro de si mesmo, ele some. Aí ele chegou a uma conclusão, que no tempo tudo teve um início e tudo foi criado através de um tempo e tudo foi expandido. Aí eu falei, mas que cara mais bobo. Moisés já falou isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia, porque Deus deu forma a todas as coisas. Aleluia! Ele tentando provar o que Moisés já provou há muito tempo. Ele criou tudo. Ele é o dono de tudo. Tudo existe por causa da obra das mãos dele. Tudo é feito dele para ele. Então você foi criado para a glória dele. Aleluia! A tua fé, essa fé que arde em você, veio dele. Sabe o que acontece quando você perde a sua fé? Cai a conexão com ele. E aí, os antigos pregadores diziam, tem gente aqui que está frio na fé, precisando de um renovo espiritual, precisando de um novo batismo com o Espírito Santo. O que eles queriam dizer é isso: a sua conexão com Deus foi cortada, porque a tua fé morreu. Mas a tua fé não vai morrer. A tua conexão não vai ser cortada. Você tem uma ligação com Deus. É download e upload. Ele manda, você recebe e você devolve adoração. Ele devolve fé, você devolve adoração. Ele devolve amor, você devolve adoração. Ele manda tudo, você devolve adoração. Ele manda poder, você devolve adoração.
De onde nós viemos dele, nós estamos aqui por causa dele. Tudo já tem uma explicação e eles ficam procurando. De onde veio o homem? O homem veio do barro. E o Espírito, Deus soprou dentro do homem. E para que estamos aqui? Para dar a ele toda a honra e toda a glória. É dele. Glória. É para ele. Tudo para ele. A fé, ela te leva a lugares que você às vezes não quer estar. Oh, glória. Sabe onde a fé te leva? Fala para o seu irmão, deserto. Deserto. Gênesis 12. O que aconteceu lá? Um homem chamado Abraão. Aí um dia, Deus fala com ele: manda ele largar a parentela, largar tudo, pegar as coisas dele, a mulher e partir para uma terra que ele tinha de promessa. Em primeiro lugar, Abraão era rico, tinha terras, tinha bens. Ele precisava largar tudo? Não. Abraão precisava deixar o conforto dele para o deserto? Sim ou não? Não. E por que ele deixou? É Deus. O livro de Gênesis, Moisés, ele resumiu a história da humanidade, então ele não entra em detalhes sobre Moisés, aliás, perdão, sobre Abraão. Mas alguns historiadores deixaram alguns escritos sobre Abraão. E um deles, até Joséfo cita em no livro História dos Hebreus, que Abraão, ele já não compactuava sobre a idolatria que existia naquela região. Um lugar que adorava vários deuses. Então Abraão, ele já levantava a fé e a crença que tudo aquilo que ele via era obra da mão de um só Deus. Então, para Deus livrar Abraão das mãos daquele povo, Deus falou assim: Abraão, é o seguinte, pega tudo aí e cai no deserto, eu vou te levar para uma terra nova. Aí Abraão é maluco, né? Sai do conforto dele, larga tudo para cair no deserto. Irmão, o deserto é fácil? Não. Como que um homem que ele não tinha o porquê ir para a luta, ir para o deserto, por que ele foi? Por que ele foi para o deserto? Deus mandou. Obediência, fé, porque Deus mandou. Aleluia. Fé. E ele caiu no deserto. E ali, ele caiu no deserto para fugir da idolatria. Ele fugiu da idolatria. Ele correu de tudo aquilo que afastava ele de Deus. Nós dizemos que o deserto é lugar de solidão. Não, o deserto é lugar de separação. Porque é o lugar onde Deus fala, há um silêncio e você escuta. Se você está no deserto, se Deus te levou para o deserto, é porque Ele quer falar com você. Ah, mas eu ainda não ouvi a voz dele. Então abra os seus ouvidos, porque Ele vai falar com você. Aleluia. O deserto não é para te matar. O deserto é uma trajetória. Deus tirou Abraão do lugar de idolatria para colocar Abraão no lugar da trajetória dele. O deserto é a trajetória de Deus. Você acha que está sofrendo, mas Deus está te habilitando. A cada passo que você dá no deserto, Deus olha e fala assim: olha, subiu um degrau. Oh, glória. Está quase pronto. Está quase pronto. Está na porta da vitória. Chegou. Hoje é o seu dia. Aleluia. O deserto é para isso, é para habilitar a tua fé. Porque no deserto você passa a ser dependente dele. No deserto você entrega a sua dependência, a sua vida, tudo, todo o seu ser nas mãos de Deus. Então Abraão foi para o deserto por causa disso. Ele deixou a posição de conforto, a calminha gostosa, e foi dormir no deserto. Sabe o que Deus está te dizendo? Sai do lugar de conforto. Eu quero mudar a história da tua vida. Sai do seu conforto. Aleluia. Sai do lugar que aí não acontece nada. Eu quero operacionar a sua fé. Eu quero te dar coisas maiores, te habilitar para coisas maiores. Eu não te chamei a isso para ficar ouvindo. Eu te
te chamei para ser um pregador. Levanta, vai para o deserto, porque eu quero habilitar a sua vida. Aleluia. Ficou com medo de levantar a mão para receber, irmão? Sabe, a primeira vez que eu ouvi a pergunta, quer ser um pastor, eu não levantei a mão também não. Não deu certo, viu? Perguntaram, quem quer ser pastor? O do lado levantou, o do outro levantou e eu assim, com os braços cruzados. Os dois não são pastor, quem não levantou foi. Cuidado, hein, você que não levantou a mão, você vai ser o primeiro a ser chamado, viu? Ô, glória. Você vai. O deserto de Deus, o deserto para Deus, ele só tem um objetivo. Um objetivo. Fala assim pro seu irmão, o deserto para Deus só tem um objetivo. Para que Ele te habilite. É o único objetivo do deserto de Deus para a tua vida. Te colocar no caminho, na trilha, na caminhada de uma fé. E quem anda no deserto, ele é tão forjado na fé, que ele passa a ter uma fé inabalável. Bate o vento de um lado, você não balança. Bate o vento do outro lado, você não balança. Aí Satanás fica jogando os dardos, não te atinge. Por quê? Porque a tua fé é inabalável. Nada te atinge, nada te derruba, nada te entristece. Porque quando você tem a fé de Deus em seu coração, o choro, ele pode durar uma noite, mas pela manhã o Espírito vem e transforma toda a tristeza em alegria. Aleluia. Onde Deus mora, não há tristeza, não há choro, não há dor. Onde tem fé, tem alegria, tem gozo e tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Só que o deserto para nós, ele tem duas coisas. E aí é onde aperta. Eu já pensei os dois lados. O deserto na vida do homem se livrar das coisas. A primeira é para quebrar. E a segunda, para quebrantar. O que você quer ser? Quebrado ou quebrantado? Irmão, eu já fui quebrado. Quebrado. É difícil. É difícil ser quebrado, irmão. Não é fácil não. Eu já fui quebrado. Não, mas Deus te quebrou, não. Eu me quebrei. Eu me quebrei. Lembra do povo que não entrou na terra prometida? São do Egito? Muita gente não entrou na terra prometida, ficou no deserto. Esses foram quebrados pelo deserto. Ou o deserto te quebra, ou ele te quebrando. Meu irmão, escolha ser quebrantado. Escolha ser quebrantado. Porque o quebrantamento é diferente de ser quebrado. O quebrantamento é como, acho que foi domingo lá na escola dominical que eu ouvi. É como se Deus pegasse você e refazesse, e remoldasse, para que você pudesse receber o óleo dentro de você. Escolha ser quebrantado. Aquele que entra no deserto com fé, ele é quebrantado. Deixa Deus te quebrantar. Não existe coisa mais linda, mais maravilhosa. Não existe coisa melhor do que você chorar na presença do Senhor, se quebrantando, dizendo: Senhor, eu estou aqui para te adorar. A minha vida é tua. Faça da minha vida uma vontade e louvor para ti, Senhor. Seja quebrantado. E um homem que aprendeu o que era ser quebrantado no deserto foi Abraão. Tanto que ele levantou 4 altares no deserto, porque ele foi quebrantado. Ele recebeu a promessa, altar. Pai, eu levanto esse altar porque eu recebi a promessa. Ele recebeu o livramento. Pai, eu levanto este altar porque eu recebi o livramento. Recebeu outra promessa. Pai, eu levanto este altar porque a tua promessa ainda é viva na minha vida. Então eu estou me quebrantando, levantando este altar na tua presença, Deus. Aí veio o quarto altar no Monte Moriá. Esse altar não é fácil.
Entrega seu filho. Em primeiro lugar, entregar um filho não é fácil. Filho? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Entregar o seu filho como sacrifício e você próprio cavar uma faca e falar assim: Senhor, é para ti. Eu tenho certeza que ele, no seu coração, ele falava assim: olha, eu vou sacrificar, mas Deus vai ressuscitar. Pai, eu estou vendo o cutelo, a lenha, tudo aqui pronto, mas onde está o cordeiro? Deus proverá para si. Deus proverá. E aí ele subiu com Isaac. E ele foi até o fim, ele não desistiu. Porque a fé de Abraão era tão inabalável que ele talvez ele imaginou: se eu fizer algo mal para meu filho, eu sei que Deus tem poder para ressuscitar. E às vezes nós temos medo de entregar nossa vida para Deus. Entrega a sua vida que Ele vai transformar, Ele vai ressuscitar, Ele vai mover, Ele vai fazer acontecer. E escute uma coisa: Abraão entregou Isaac para Deus e ele desceu naquele monte com Isaac em suas mãos. Glória a Deus. Entregar Isaac para Deus era entregar a promessa dele. Sabe o que Abraão ofertou? A sua promessa, a sua herança. Porque a herança de Abraão e a promessa de Abraão era através da vida de Isaac. Quando Abraão colocou a vida de Isaac em sacrifício, ele disse assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha herança e a tua promessa. E ele colocou nas mãos de Deus. E ali ele passou para uma nova etapa, uma nova maturidade de fé com Deus. Hoje é o dia da gente ir no altar de quebrantamento na presença do Senhor. Hoje é o dia da gente clamar, de nós erguermos o altar em nossa moreia espiritual e dizer: Senhor, faça como o Senhor quiser. Eu entrego o meu Isaac, mas eu recebo do Senhor a ressurreição, o livramento e a provisão, porque hoje eu estou ativando a minha fé. Hoje eu estou ativando a minha fé. O meu sonho não vai morrer, o meu sonho não vai acabar, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, não há o que temer, não há morte. E se houver morte, haverá ressurreição. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos e ergue as suas mãos. Talvez você entrou aqui nessa noite machucado, angustiado, talvez até em depressão, e a tua fé já não é mais a mesma de quando você começou a sua caminhada com Deus. Hoje Deus quer colocar óleo aí nesse coração. Hoje Deus quer reavivar a tua fé. Hoje Deus quer transformar a sua história. Deus quer te dar um novo rumo, uma nova injeção de ânimo, um novo combustível. Deus hoje quer transformar a tua vida, e Ele vai transformar a tua vida. Se você entrou aqui nessa condição, venha correndo até a frente, correndo. Sabe o seu lugar correndo? Se eu fosse você, não esperava aí. Vem correndo, não fique no seu lugar. Vença a sua vergonha, vença o seu medo. Hoje o Senhor vai restaurar a tua fé, vai avivar o seu caminho, vai te dar uma nova história. Amém. Glória a Deus. Venha correndo. Saia do seu lugar. A igreja fica com as mãos levantadas. Vamos interceder por eles. E aquilo que você profetizar na vida dele, eu profetizo, Deus vai fazer na sua também. Então é um calor, igreja, como você nunca ergueu na sua vida.